Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa tese de entendimento entre Bíblia e ciência. Esta série nós estamos falando da ciência social, especificamente da história. E por que da história? Porque existem duas histórias. Existe a história secular e a história sagrada. Qual é a diferença de uma para a outra? A história sagrada, ela trata de programar, de dar o caminho, de dizer previamente como serão as coisas. A história secular, ela relata como foram as coisas. A diferença, então, está no tempo. A história sagrada é prévia. A história secular é posterior. Nós vamos, então, trabalhar com esta perspectiva. No início do cativeiro de Judá, que se deu no ano 605 a.C., profetas como Daniel e Ezequiel previram que o cativeiro tinha um limite. O cativeiro significou uma provação muito grande para Israel, mas era uma provação necessária. E ficou-se também sabendo uma coisa: Deus tem controle. Não é o dia que os impérios quiserem. Não. Então, a história sagrada previu que o cativeiro iria demorar 70 anos. O cativeiro demorou 70 anos. A história secular nos informa que o cativeiro demorou 70 anos e isso aconteceu por intervenção do Império Medo-Persa. Foram os decretos, na verdade foram 3 decretos, um de Ciro, um de Dario e um de Xerxes, que limitou o cativeiro. Essa parte seguinte, ela é muito interessante, complexa, exige atenção, exige um acompanhamento de fatos. Veja só, quando Daniel viu um animal, é por isso que nessa parte nós vamos ter que ir à frente e voltar, ficar indo e voltando para entender. Daniel viu um animal terrível, diz ele, espantoso, diferente dos outros. Nós falamos que eram 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e um 4º animal que não tem classificação na escala zoológica. E o que esse animal fazia feria diretamente ao povo do Deus da Bíblia. Então, no capítulo 9, Daniel faz uma prece em que ele queria saber quando ia se cumprir a profecia dos 70 anos e até quando ia durar este sofrimento imposto por esse animal. Então, o anjo diz para Daniel, esse anjo aqui é chamado Gabriel. Gabriel não é nome de anjo. A palavra Gabriel significa enviado por Deus. Diz para ele o seguinte, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Só que ele dividiu essas 2.300 tardes e manhãs em 3 períodos. O primeiro período eram 62 semanas, o segundo período 7 semanas e o outro 1 semana. Aqui fica uma coisa muito importante da gente considerar, porque envolve a primeira parte, disse que com a contar de quando saísse o decreto para reconstruir os muros de Jerusalém,
e isso saiu no ano 457 a.C., pelo imperador Artaxerxes, que mandou para lá Neemias. Quando esse decreto saiu, ele disse que a partir daí, ele iria contar 69 semanas para que nascesse o Messias. O Messias, ao mesmo tempo que seria o remidor de Israel, é o remidor dos cristãos e do mundo todo. E aqui envolve uma coisa muito importante, porque foi exatamente, são 69 semanas de anos. Quando você multiplica 69 semanas por 7, porque uma semana tem 7 dias, você chega a 483 dias. Dias que a profecia chama de anos. O Messias nasce nessa época. Então, essa questão da importância para o judaísmo e para o cristianismo é o nascimento do Messias, o maior acontecimento da história até hoje. Mudou a história. Tudo que você data, você fala tantos anos antes de Cristo, tantos anos Domini, ou depois de Cristo. Esse decreto é muito importante. Primeiro, pela exatidão das datas. Depois, porque ele nos dá uma chave para decodificar essas datas. Porque ele fala em 2.300 tardes e manhãs, ele fala de 483 anos, fala de semana, mas, na verdade, ele fala na linguagem de dia. Porque dia, em profecia, significa ano. Nós temos duas, ou pelo menos duas formas de comprovar isso. A primeira está lá no livro de Números, no capítulo 14, o verso 6 de Números, e no livro de Ezequiel, no capítulo 6, o verso 4, em que Deus disse que um dia equivaleria a um ano. E por que nós comprovamos? Porque o primeiro caso foram aqueles espias rebeldes que circundaram a Canaã por 40 dias e chegaram trazendo um relatório negativo. E Deus falou: assim como vocês circundaram a terra por 40 anos, vocês vão continuar circundando o deserto por 40 anos. E o outro foi, já nos tempos de Ezequiel, que já profetizou dentro do cativeiro babilônico, que dá também essa informação exatamente com a mesma quantidade de dias. E Deus disse para Ezequiel: para cada dia, um ano. E como é que eu vou comprovar isso? Como eu já falei, e repito, quando passaram-se 483 dias, ou seja, as primeiras 69 semanas da previsão do que foi dito em Daniel 9, verso 25, essa datação é muito importante, essa equivalência é muito importante, porque os primeiros intérpretes do princípio dia-ano foram os intérpretes do movimento milerista, encabeçado no século XIX por um fazendeiro batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller, e eles interpretaram que um dia em profecia significa um ano. E essa data coincidiu, porque ele disse que era 69 semanas. Se você multiplicar 69 semanas pelo número de dias de uma semana, você vai chegar a 483. E o Messias nasceu nesses 483 dias, não, anos. O Messias nasceu depois do cativeiro, que ainda ia terminar. Então, a importância que tem é que nos traz uma chave para entender as profecias. E nós vamos ter que estudar isso durante esse nosso curso de equivalência entre história secular e história bíblica. Na verdade,
O que eu falei aqui foi como que um preparo para abrir a nossa compreensão do que virá por aí. Nós vamos ter que andar muito, até porque a profecia de Daniel se projeta na profecia de João lá no Apocalipse. E duas coisas importantes ficam. Número 1, um dia em profecia vale um ano. Número 2, a interpretação da profecia é necessariamente histórica, porque ela trabalha dentro do tempo. Na próxima conversa, na próxima fala, nós vamos progredir um pouco mais nesse assunto. Um grande abraço, passem bem.